Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite, Olá, Diego. e aí? Como é que tá? Tá perfeito. Para mim Oh, está. ei. Ana, nos conte aí se está ouvindo e vendo nós dois. Olá, boa noite. Olha lá, Silvia, Dani. Aí, boa Aí, noite. ó, André também. Agora com perfeição. Boa noite. Ótimo, ótimo. Ai, Cachorro ali que bom. atrás. Obrigada. Podemos começar. 10 em ponto? Que Mais uns bom. minutinhos, né? Mais um Vamos pouquinho? esperar só mais um pouquinho. Enquanto Aí, isso, a até que gente enfim, né, vai, Dani? Muito bom, a gente vai Ana, ficando muito bom. feliz de ter dado certo hoje. Vai mandando coraçãozinho, quero ver coraçãozinho subindo. Assim, ó. Cadê? Coraçãozinho. Ah, olha só. Se tudo é saudade, um abracinho pra você, assim, bem forte. É, quarentenas, mood. Aí, ó, os coraçãozinhos aí, muito bem. Né? Aí, ó, Ai, show de ai. bola, show de bola. Como eu falo pro Breno, abracinho, abracinho. Drica, entrou também. Abracinho? É, eu falo Muito assim bem. pra ele, de longe, abracinho. Abracinho, abracinho da quarentena. É, da quarentena. Show, show. Só tentando Godoy. Buenas noches. Boa noite, pessoal. Muito bem. 10:02. Deixa eu aguardar mais um pouquinho, né? É, Só mais um lembrando. minutinho. Mais um minutinho. Muito bem. Enquanto isso, vamos abrindo aqui o Evangelho. É, pessoal, se vocês quiserem acompanhar por aí também, capítulo Boa, 9, a boa, cólera. Se vocês quiserem pegar o evangelho de vocês. boa, boa. Excelente. Dá para acompanhar. Eu fico com isso aqui, lapiseira, régua, sempre dá uma grifada, escreve alguma coisa, tá sempre alguma coisinha. Grifada ou Né? escrita. Aqui que vai lembrando, né? E a gente vai escrevendo ou grifando. Se eu não grifar, eu não gravo quase nada. 10:03. Laura entrou, boa noite. Pessoal de Divinópolis marcando presença. Muito bem. É, a Silvia também, ó. Grifa e escreve. Meninos É o aplicados. item 9 do capítulo 9. É 9:9 hoje. Item 9 do capítulo 9. De acordo com algumas culturas e religiões, o 9 é o número da verdade. É verdade. Todos os números que são somados a ele ou multiplicados a ele dão 9 no final. Dá um 9. Então, principalmente para os judeus, esse número é muito importante. Boa noite, Boa Lívia. noite, Lívia. Boa noite. Vamos começar? Vamos. Tem um tempinho. Vamos Então, lá. pessoal, capítulo 9, item 9, como dissemos, a cólera. Então, eu vou ler aqui para vocês esse trecho e a gente em seguida comenta, tá bom? O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar.
a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja pela posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre, por base, o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição, que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca a tudo. A natureza bruta, os objetos inanimados que quebra por não lhe obedecerem. Se nesses momentos pudessem se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera a sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é a sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo, o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se num acesso desatinado cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda uma vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Pessoal, boa noite para quem entrou depois, né? Que a gente ainda não teve oportunidade de cumprimentar. O Gui entrou, Lucas, tá entrando, Bruna. Boa noite a todos. Boa noite. Né? Então, aqui é de uma psicologia muito interessante essa mensagem aqui. Né? Começa de uma maneira bastante técnica aqui, bastante analítica e tal, e depois ele apela para o sentimento do sujeito. Ele começa com uma definição aqui e uma análise sobre o orgulho, esse que é, segundo a doutrina espírita, os dois principais problemas ou defeitos, digamos assim, dos quais geram todos os outros, né? Que é orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. Ele vai falar aqui no caso do orgulho primeiro, né? Que o orgulhoso não aceita a menor comparaçãozinha que seja, né? Para ele não existe paralelo, tá acima, né? A característica do orgulhoso é essa, é sempre ele. Ele é acima de todos, né? Então, aqui ele começa, não, orgulhoso
é aquele que a menor contrariedade, menor paralelozinho já perde as estribeiras, né? Já irrita, já se sente ferido. É o famoso orgulho ferido mesmo. É o, né, que a gente sempre fala, é o orgulho ferido. É exatamente isso. Alguma coisa ali bateu, incomodou, aquela sensação de que ele é melhor do que o outro, ou que ele é maior, que deve prevalecer sobre alguém. Né? E isso aí, a hora que vê que não é bem assim, alguma coisa contraria, né? Porque o mecanismo social ele não funciona exatamente do jeito que a gente quer, é do jeito que tem que ser, Não, em aí nenhuma das irrita. esferas. Não, a gente controla muito pouco. Né? Mal a nossa própria vida. Mal. É isso Tem que eu ia certas dizer, o que partes. realmente a gente controla. Pois é. Temos o livre-arbítrio, então a gente realiza algumas coisas por meio do livre-arbítrio. Ok, esse é a concessão divina para que a gente possa caminhar com as próprias pernas. Agora, O de resto, resto, aí, né, tá fora da nossa alçada. Bom, aí ele fala, bom, aí então o orgulhoso, né, com essa situação, se fere e entrega essa cólera. Cólera diferente de raiva, diferente de irritação, de mera irritação. Cólera, até porque ele trouxe uma definição aqui toda própria, né, de cólera, ele define cólera como acesso de demência passageira. É contundente a forma de é, falar, demente mesmo. Né? Acesso de demente, demência cego. passageira. Cego. Perde o sangue frio e a razão. Perde a razão. A gente costuma falar isso muito, né? O sujeito perdeu a razão. Razão. É, Raciocinar. Perdeu a capacidade de raciocinar temporariamente. Está agindo meio que por instinto, né? De é. preservação, né? Alguma coisa assim. Então, Ele fala nesse aqui que sentido que ele fala, né? quando Acesso estamos de nesse demência. acesso de demência, a gente se assemelha aos animais que saem a esmo, né? Com o único objetivo de aniquilar aquilo que causou esse incômodo, né? Sim. Seja uma Então, pessoa, seja um objeto. ou seja, nos reduzimos aos instintos somente. Né? A gente anula nosso pensamento contínuo, que é a característica do ser humano, né? O que difere dos animais, e nos rebaixamos, entre aspas, aos animais. Temporariamente. Ele fala, passageiro. Acesso de demência passageira. Porque a natureza humana é a do pensamento contínuo. Então, é apenas passageiro mesmo, né? A cólera. Então, ele fala assim, olha, até mesmo a impaciência, que é um grau menor, né? Seria cólera, dominar, a dominação mesmo, ser dominado por aquele sentimento em que age como se fosse animal, e até mesmo a paciência, ela causada por essas contrariedadezinhas, né? Decorre aí de uma importância, ele diz, atribuída à própria personalidade. Ou seja, aquela noção de orgulho que ele tratou no começo, né? O volume tá Uhum. baixo? Tá baixo aí, Gui? Para Será que não mim é seu tá celular, normal. não? Dá uma olhada aí É, para nós, porque eu acho que o pessoal tá ouvindo direitinho. Bom, enfim, então aquele mesma questão do orgulho de não aceitar, né? Menor contrariedade porque fere o seu ser, né? Ou o que ele crê que deveria ser não é, e por isso irrita, né? Que deveria ser. Uhum. E, então, aí ele fala assim, né? Perante a qual julgais que todos devem curvar-se. É a característica maior, né? É a minha vontade, acima de todos. Então, sou eu. E eu. Né? Por isso Eu o sou o orgulho, senhor da razão, senhor da né? razão. Eu sou, a minha ideia tem que prevalecer sempre. A Sempre. gente vê Não muito, pode ter ideia melhor do que muito, a minha. Nunca. Nunca vai poder nunca. existir uma ideia melhor do que a minha, porque eu sou o melhor, não é isso? Não é assim? O raciocínio é mais ou E menos esse. se porventura houver alguma ideia melhor do que a minha, eu vou me apossar dela, vou dizer que ela é minha. Eu posso Ou, mudar algum detalhezinho, ou eu te, no trato, no trabalho, né, existe muito, quando a gente vê esse tipo de situação, se for um chefe e um subordinado, o subordinado com certeza está na rua. nunca vai poder, né? Não deixa, aí que tá. Alguém que brilha mais do que o orgulhoso,
Para o orgulhoso é um inimigo. É o É, inimigo. Alguém que tem a é, capacidade de brilhar mais do que ele acha que brilha, né? Ou que brilha mesmo, às vezes, já é um motivo. Lá no começo ele falou, né, de fazer esse paralelo, o menor paralelo, né, e tal, já é motivo de execração, já é motivo de briga, de irritação. No caso aqui ele está falando da cólera ainda, pior ainda, né? Mas enfim. assim, o exemplo que eu dei foi né, no ambiente de trabalho, mas assim, mesmo dentro de casa, né? A gente muitas vezes tem a oportunidade ruim de presenciar, assim, de escutar, pelo menos, algum vizinho, alguma coisa acontecendo, que a pessoa realmente fica cega, 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 completamente cega, cega. por coisas pequenas, por assuntos assim que às vezes se entendeu de forma errada, né? Às vezes não foi o que a pessoa disse, foi o modo, ou assim, a pessoa pega aquela palavra e já tem um gatilho ali mental de que ela foi rebaixada, e se ela Uhum. foi rebaixada, a cólera já vem e sobressai sobre tudo. E é muito interessante a hora que ele fala que um orgulho ferido, né? Alguém que tem o orgulho ferido por uma contradita e repele conselhos justos, né? Tem uma frase que é a seguinte: corrija um sábio e você fará um amigo, né? Você ganhará um amigo. E corrija um tolo, um ignorante, você fará um inimigo, né? Você está É, corrigindo. Às vezes você está corrigindo mesmo, é para ajudar. O sábio ele vai para entender, claro, ajudar. vai saber aproveitar. Né? O sábio, portanto, não é orgulhoso, né? E o tolo, É, aí, no caso, seria o orgulhoso. O não aceita, rejeita qualquer tipo de coisa assim. Então, ele faria um inimigo. Automaticamente você arranja um desafeto. Talvez inimigo seja uma palavra muito forte. imediato. Mas Né? às vezes se torna, né? Às vezes Depende se do torna. contexto, depende do que acontece e se torna um inimigo. Porque como a pessoa entra nessa demência, né, e perde a razão, ela pode ter reações que depois não tem conserto, né? Dentro das relações, a gente sabe que a gente tem que ter um equilíbrio, né? De honestidade, de sinceridade, de confiança, né? Uma relação de confiança. Então, às vezes, você está numa relação, né, de amizade, seja ela qual for, né? Aqui não importa muito o local. E se a pessoa se sente rebaixada e entra nesse processo colérico, né, com essa demência passageira, ela põe tudo a perder. Ela põe, às vezes, uma família inteira numa situação terrível, de constrangimento, né? Horrorosa, assim, porque ela ficou naquele processo de demência passageira. Ela não pensou hora nenhuma, Se né? rebaixou E a aí besta. se rebaixou a besta, ficou um Ficou uma besta. animal. Um animal. Sim. Aí a psicologia aqui, que é incrível, né? Que eles usam, eles falam o seguinte: olha, se, se pudesse, nesses momentos aí de acesso de demência passageira, se olhar para si mesmo, de fora, né? Como se fosse um terceiro olhando assim. Olha, seria um choque, seria um caos, né? Seria um choque mesmo para a pessoa. Não se reconheceria, provavelmente. O que é isso? Quem é aquele, né? Aquilo ali não sou eu. Sai desse Basicamente corpo que assim, ele não te pertence. sai desse corpo, mas o que é isso aí? O que é isso? Né? Ele fala, teria horror a si mesmo, né? Ele se reconheceria É, ridículo. Justamente, ridículo. porque se rebaixou, o comportamento é de animal, né? Então ele se reconheceria ridículo mesmo, rebaixado. E isso é uma violência, na verdade, né? Nada mais é do que uma É, violência. A própria raiva já é. A cólera ainda é maior, né? Quando a gente fala assim, nossa, meu sangue ferveu na hora e tal, e não sei o quê. é, Né? A raiva, né? Tá falando da raiva, basicamente. Ferveu mesmo, ferveu mesmo. É uma reação do corpo. é uma Isso é reação. do corpo, é natural. Né? O pensamento que comanda tudo. Então, o que acontece? A raiva e cólera, elas vão liberar no corpo, por exemplo, adrenalina, sem Adrenalina, necessidade. Já exatamente. libera. E a adrenalina sem necessidade, ela é tóxica. Ela começa a ser tóxica.
E, além disso, pessoas têm problemas de gastrite nervosa, problemas intestinais, o coração dispara na hora, a pressão sanguínea aumenta. Então, é uma série de consequências aí que são nada mais do que uma violência consigo mesmo, né? Em razão desse Processos estado. alérgicos, Alérgicos. processos alérgicos, né, várias questões na pele por conta dessa raiva em excesso. Em Isso excesso, sim, também. sim. Então, aqui fala, ele é a primeira vítima, né? Uma analogia interessante é da pessoa que quer atingir alguém com um carvão em brasa, né? Então ele pega o carvão assim, ó, com a mão dele mesmo. Pega e quer atingir É, alguém, né? Ele quer atingir, beleza. Vai, se atingir, acertou a outra pessoa, queimou a outra pessoa, né? Se não atingir, beleza, errou o alvo. No entanto, a mão vai estar sempre queimada. é. Sempre vai estar E, queimada mas é, a mão dele. é importante É a gente esse fazer caso. um paralelo assim. A raiva é um sentimento natural e necessário para nosso manutenção do nosso equilíbrio psicológico, né? Todos os seres humanos sentem basicamente quatro sentimentos e isso é natural. Alegria, tristeza, medo e raiva. E cada um deles tem uma função não só fisiológica, mas para que a gente realmente sobreviva dentro do planeta. Isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar. Não é que é errado a gente sentir raiva, até porque não tem como a gente combater algo biológico também. Entende? É algo que faz parte do nosso processo. É natural. Mas nós estamos falando aqui, primeiro, a raiva em excesso Uhum. e depois dela, né, a cólera, que é muito Cólera. superior e é muito mais prejudicial. A raiva é uma coisa, a raiva é para ação. Você sente raiva de alguma coisa que acontece no nosso dia a dia para você, primeiro, você se defender, às vezes você precisa fugir, né? É aquela. E aí, por isso que a gente libera a adrenalina no corpo, por quê? Porque você Sim. precisa agir, mas você, sendo um ser racional, a gente utiliza a raiva e canaliza ela para uma coisa que vai ser produtiva para nós, para o nosso dia a dia. Estou com raiva de não ganhar o tanto que eu deveria ganhar, merecia ganhar, por exemplo. Então, se eu estou com raiva, eu vou pensar na raiva, você continua usando a razão, né? Então, você vai pensar em estratégias para mudar essa realidade sua. Ok, isso é saudável, né? Mas aqui a cólera, ela é muito superior à raiva. Essa é que nós temos que ter muito cuidado, né? Porque envolve a raiva, envolve. Só que envolve uma outra característica que é tão prejudicial para nós enquanto espíritos em evolução, que é o orgulho. Se nós queremos progredir, se nós estamos nos esforçando para entender um pouco melhor os ensinamentos do Cristo, né? A gente precisa combater, não é a raiva, a gente vai combater esse orgulho e a cólera, certo? É importante a Perfeito. gente fazer essa observação para que não fique assim, né? Ah, eu não posso sentir raiva. Não, É. a gente vai sentir. Só que a medida e o que envolve, porque a raiva vai até um patamar, né? A cólera está muito acima, Tá. muito acima, Extrapolou né? totalmente. É importante demais a diferenciação. Aliás, é aquele filme Divertidamente, lá É, tem os quatro sentimentos lá, né? Lá tem um chama é, nojinho, né? Mas é basicamente a alegria, nojinho tristeza, é medo, ótima. raiva, né? E tem ainda nojinho A ainda, tem um raiva. quinto, né? Uhum, tem. Mas o que é de interessante nesse filme supostamente infantil, é que esses filmes supostamente infantis hoje em dia são assim, reflexão pura. Esse é um É, deles. Então, lá, quando acho que é Riley, o nome da personagem Riley. principal lá, É. Riley, né? Uhum, Ela começou a perder alguns desses, né?
sentimentos, sobrou alguns. Outros foram, podemos dizer, abafados, digamos assim. Tem um contexto ali, né, para dar animação e tudo, mas é como se fosse um abafamento, né? Como se fosse esquecer, sufocar esses sentimentos. Ela se perde. Ela se perde, né? Começa a se comportar como a apatia, né? Começa a alterar todo o seu comportamento, fica estranha, fica parecendo um robô, né? Um autômato. Então, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Então, raiva faz parte do ser, tem que sentir, não adianta, né, querer abafar. É muito importante essa diferenciação, né? Para não ficar achando realmente que, não, eu não posso sentir raiva, né? Eu não posso sentir medo, eu não posso, né? Só posso sentir alegria 100% do tempo. O tempo E inteiro. como, assim? Como eu sou alegre. Tem uma música do Cazuza que fala, né? Isso, né? Barão Vermelho, que fala que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Né? É desespero. E Amor até para no recomeçar, desenho... chama Amor para Recomeçar. Essa música, não sei se é do Barão Vermelho ou do Frejá, mas ele fala que rir É é do bom, mas Frejá. que rir... É do Frejá só, né? Rir é bom, mas rir de tudo é desespero. De fato, né? Não é possível. Tá, né? Alegre o tempo todo, tá abafando alguma coisa está sendo escondida ali. Até no desenho mesmo, cada sentimento tem uma cor, né? A alegria é amarela, só que o cabelo da alegria é azul. E o azul é a cor da tristeza. Então, assim, então, para demonstrar que não tem jeito, nem a alegria não é totalmente alegre, assim, ela tem um quê de tristeza. Verdade. Lá no desenho é bem dinâmico essa questão, essa relação dos sentimentos. Não, é interessante demais. Esse filme é interessante, recomendo. É interessante demais. Assim. De olhar com um olhar assim, mais analítico mesmo, é interessante demais. E outro recurso psicológico aqui, voltando à lição, que ele usa bom, quem faz isso é a primeira vítima, né? Como se fosse aquela analogia do carvão. Né? Você está jogando carvão, mas está se queimando. Mesmo se você errar o alvo, você vai se queimar. E ele fala assim, não, tudo bem, né? Se você não se importa em se queimar, pensa naqueles que gostam de você. É mais ou menos assim, aqueles que estão à sua volta ali e que vão te ver nesse estado, né? E vão te ver nesse estado bestial. Pensa neles. O quanto você vai ferir esses aí que estão perto de você, esses que gostam de você, querem seu bem. Olha como isso é interessante, essa psicologia. Né? Ele apela, não, pera, se não é por você, pensa nos outros, faz pelos outros. No fundo, é pela gente mesmo, mas faz pensando nos outros. Né? É um exercício de abnegação. Se a gente começar pelo menos modificando, pensando no outro, eu já tenho um resultado positivo, já está ótimo. Né? Já tem um resultado. Então, mas no final, ele fala assim, já caminhando para o nosso término aqui, chegando às 10h30, fala, tudo bem, a cólera não exclui certas qualidades, mas impede que se faça muito bem. Né? Por quê? Porque anula a razão. Né? Anulou a razão, está em descompasso, né? Com a sua existência humana. E pode levar a fazer muito mal, tudo bem. Né? Isso deve ser suficiente para incitar os esforços por dominá-la. Não deixar nos rebaixar à condição de animais, né? Já que não pertencemos mais a essa esfera, já transcendemos. Estamos na fase do pensamento contínuo, não vamos abafar, não vamos desconsiderar isso. Aí, quando ele fala assim, o espírita, aliás, é incitado por outro motivo, aqui porque a mensagem é para o espírita, mas ele podia dizer o cristão, podia dizer o católico, podia dizer o evangélico, podia dizer o umbanda, podia dizer um monte de palavras aqui. Mas aqui ele usou espírita porque a carta é dirigida para um espírita, né? Já que Allan Kardec estava codificando a doutrina espírita. Então ele fala, o espírita, aliás, é incitado por um outro motivo ainda, que é a contrariedade, né? A cólera é contrária à lei de caridade e humildade cristãs. Caridade aparecendo aí de novo, né? A palavra de ordem, é lei. Caridade e humildade cristãs. Então, o espírita, o católico, o evangélico, umbanda, etc., né? Qualquer dos que seguem essa lei, que pode ser até ateu, na verdade, né? Não precisa necessariamente. Pode ser excelente passo, já é um excelente passo. Né? E pode nem acreditar. Já é um Jesus ser humano.
né? Eu não acredito em Jesus, não. Não, tudo bem. Mas aí o que você faz? Não, eu trabalho, eu ajudo, eu faço assistência, eu dou aula, não sei o quê, gratuito, ajuda quem precisa, tô na rua quase todo dia ajudando quem está com fome, tipo isso, né? Você está exercendo a caridade, então você está fazendo o seu papel. Então, não tem por que achar que porque nós acreditamos em Jesus, que nós somos cristãos, nós somos melhores, né, seres distintos da criação. Não é bem assim. O que importa é o que está na essência. Né? É o que a gente faz, né? E o que a gente consegue produzir aqui. Basicamente isso. E essa essência é o que não dá para a gente esconder, né? A gente até que Não. tenta, mas perante Deus, o que você tem em essência é o que vai pesar, né? As suas atitudes é o que vão pesar. É quando ninguém está vendo, é quando não tem plateia, é quando você não está armado com a sua máscara para a sociedade, né? É, mas é isso que vai valer, né? A É isso que vai consciência. pesar e importar. É A consciência. consciência. E a consciência é o nosso juiz. É o nosso maior juiz. Porque ali, segundo a doutrina espírita, estão escritas as leis divinas. Onde estão escritas as leis divinas? Foi uma pergunta feita. Na consciência. Está aqui. Na consciência. Nossa, que consciência pesada que eu tô. Você fez alguma coisa. Fez alguma coisa errada. Provavelmente, né? A não ser quem tem complexo, né? Mas em situações ordinárias, quando pesa a consciência, de fato, tem alguma coisa para ser resolvida ali. Você sabe que agiu contrário à lei, a alguma lei natural, alguma lei divina. Tudo bem. Isso Mais aí. alguma coisa? Não, né? Eu acho que a gente continuar, né? Nos esforçando e treinando, porque é um treino, né? A gente não a gente ainda não sabe tudo. E nada melhor do que treinar dia após dia, nos esforçarmos dia após dia, para que um dia a gente não precise mais treinar, que seja algo automático, né? Que realmente fique intrínseco em nós uma postura melhor, né? Onde não haja tanto orgulho, para que não haja nenhum momento dessa demência passageira de cólera. Com É isso certeza. Que a aí. nossa conduta seja a própria prece, né? Nem Uhum. seja mais necessário, embora seja, sim, necessário, mas não seja indispensável, parar um momento para rezar, porque a conduta já em si já é uma prece, né? Já será uma prece. Esse é a meta, né, da evolução espiritual, passa por aí, né? A sua conduta já ser uma prece, ela própria. É isso aí. E que assim seja. Então, Então muito é isso, bem. pessoal. Por hoje, nós vamos acabar por aqui. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco, nos assistindo. Divulguem para os amigos, podem compartilhar. Eu vou deixar aqui nos stories por 24 horas. Quem ainda não deu tempo de assistir, assista. Passem para os amigos. E toda Muito terça bem. e quinta estaremos aqui nesse mesmo horário. Sim, sim, também aproveito para agradecer todos que entraram, todos que participaram, tiveram esses breves momentos aí de reflexão conosco, né? E contamos com todos aí na próxima, né? Na próxima terça-feira, e assim sucessivamente, né? Terças e quintas. Muito obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus e até mais. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau, com Deus.